Meus queridos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa aula da Escola Bíblica Dominical aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos estudando as lições deste segundo trimestre de 2018. Nesta aula estudaremos a lição de número 3, do dia 15 de abril de 2018, que tem como título Ética Cristã e Direitos Humanos. Ética Cristã e Direitos Humanos. O texto áureo da lição está em Êxodo capítulo 22 e o versículo 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. O que esse texto está nos ensinando é que Deus sempre teve a visão de preservar os direitos dos seres humanos, os direitos das pessoas, os direitos que devem pautar as relações humanas, sempre foi respeitado por Deus, para que a dignidade humana também fosse preservada, para que a honra, para que a própria condição física do indivíduo fosse preservada. Então Deus sempre pensou no ser humano de forma plena. Deus sempre pensou no ser humano de forma integral. E nós vamos perceber que os direitos estabelecidos pelas ordens de Deus, pela legislação divina, promovem esses direitos para a humanidade. Verdade prática. Os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus têm como fundamento o amor. O amor de Deus que envolve todos os seres humanos e que protege a vida, o amor. Leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 58, versículos 6 ao 12. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Meus queridos, esse texto do profeta Isaías é enfático, incisivo, emblemático, importante, fundamental, relevante para a vida em sociedade. Perceba que o Senhor faz promessas para Israel e diz: olha, você vai ser próspero, em lugares secos a sua alma vai se fartar. O Senhor promete muitas coisas, promete uma restauração. Ele diz: olha, os que de ti procederem edificarão os lugares assolados, os fundamentos, levantará os fundamentos de geração em geração. Mas o Senhor faz
algumas perguntas aqui para Israel. Ele diz, olha, porventura o jejum que eu quero. Às vezes a gente pensa, o jejum é voltado para a espiritualidade, para a nossa vida espiritual. E aqui o Senhor não está dizendo a Israel que eles não deveriam jejuar. O Senhor está simplesmente falando, olha, o jejum que vocês precisam, o jejum que me agrada, o jejum que eu quero, não é que vocês soltem as ligaduras da impiedade, desfaçam as ataduras do jugo, deixe livre os quebrantados e despedace todo o jugo. O Senhor está mostrando para Israel que mais do que uma espiritualidade fria, acadêmica, uma espiritualidade cheia de normas, onde a gente faz jejum, ora, se consagra, isso tudo é importante e faz parte da nossa espiritualidade. Mas de nada adianta fazer esse tipo de coisa, proceder desta forma, se não atender o necessitado, se não repartir o pão. O Senhor fala isso aqui, que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa o pobre, o desterrado, que ao ver alguém nu, você o vista, esconda, e te escondas daquele que é da tua carne, que não te escondas daquele que é da tua carne. Então Deus está mostrando que se todos nós, principalmente nós que somos crentes, servos de Deus, tivermos um pensamento para a defesa do direito do outro, nós conseguiremos viver uma sociedade mais ajustada. Os direitos previstos por Deus visam o ajustamento social. E nós vamos tratar de algumas coisas nesse aspecto. Eu quero fazer uma passagem aqui pela lição e depois fazer abordagem de algumas coisas que são importantes em relação aos direitos humanos. Esse assunto, que é um assunto tão discutido em sociedade. Os defensores dos direitos humanos, que na realidade, como nós sabemos muito bem na prática, parecem que estão dispostos a defender só os direitos daqueles que se desumanizaram, que não promovem a humanidade e que nem pensam naqueles que são verdadeiros humanos direitos. Os direitos humanos têm hoje uma tendência, e isto também é uma consequência de toda essa deturpação promovida pelo pecado. Então, os direitos humanos têm hoje uma tendência de ser o direito daqueles que não são humanos direitos. E é preciso repensar isto. Como igreja, nós precisamos repensar isto. A igreja, como agência do reino de Deus na terra, precisa ser defensora da justiça, promotora dos verdadeiros direitos. Deve guardar aquilo que é realmente os direitos dos humanos direitos. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta lição. O comentarista vai, no primeiro ponto, fazer uma análise da história do direito. E quando nós estudamos, eu, embora não tenha feito faculdade de direito, devido à minha profissão, já estudei e sempre estamos estudando diversas vezes algumas coisas voltadas para o direito, para os direitos civis, para os direitos penais, e enfim. Mas quando nós estudamos a história do direito, nós vamos aprender que o direito surgiu como uma necessidade social. E esta é uma verdade que se assevera até os nossos dias. O direito evolui conforme as necessidades sociais. Parece-me que em 2005 foi feita uma reformulação do Código Civil. Já existe uma proposta, já há anos, há décadas, de se trabalhar também, de reformular o nosso direito penal brasileiro. Se não me falha a memória, se eu não estou muito enganado, o nosso Código Penal é de 1964. Então, já existem muitas jurisprudências dando decisões diversas e diferentes daquelas previstas no Código Penal. Essas jurisprudências surgem como uma tendência social, na verdade, onde precisa ser feita uma aplicabilidade da lei de forma diferente daquela que é a previsão fria da lei no seu arcabouço jurídico. Então, o Código Penal precisa também de uma reestruturação.
Então, o direito surgiu como uma necessidade de ajustamento social. Os seres humanos passaram a viver em sociedade, em comunidade, porque entenderam que isto promovia um fortalecimento de defesa do território, um fortalecimento de defesa da própria vida. Viver em comunidade produz esse fortalecimento. Porém, viver em comunidade também, um dos riscos que temos em viver quando vivemos em comunidade é justamente infringir o direito do outro. Surgiu então a necessidade, foi necessário surgir o direito para que houvessem esses ajustamentos. O primeiro código legal, o primeiro código de direitos, agrupamento de direitos que se tem notícia no mundo, é um código chamado de Código de Hammurabi, ou Hammurabi, como queiram. É escrito com H, falam Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi foi um código, um conjunto de leis agregadas em um código da era muito antiga, da antiguidade. Sem dúvida, cada sociedade foi evoluindo e formatando os direitos que eram necessários para o ajustamento social a partir desse convívio. Nós temos, na palavra de Deus, diversas normativas de direitos feitas pelo próprio Deus. A primeira delas é o Decálogo, os 10 mandamentos. E depois disso, Deus determinou diversas normas de direito civil, de direito humanitário e de direitos que envolvessem a vida de todo ser humano. De direito sanitário, por exemplo, ordens de norma sanitária, o Senhor determinou para o seu povo. E quando nós analisamos as ordens de Deus, quando analisamos esses princípios legais de Deus no Antigo Testamento, nós vamos perceber que esses princípios legais visavam o ajustamento da vida do ser humano na sua integralidade, o ajustamento pleno. Embora Israel, por diversas vezes, não compreendeu isso, mas o que Deus sempre visou foi o bem da humanidade, o bem da sua criatura. Dentro deste primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi feito em 1789, na França, no dia 26 de agosto. Depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, foi promulgada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois, no Brasil, esses direitos humanos foram popularizados, essa Declaração dos Direitos Humanos foi popularizada durante a década de 1980, época em que militantes políticos de esquerda passaram a usar esta expressão em oposição ao regime militar. Sem dúvida nenhuma, quando esta Declaração de Direitos Humanos é utilizada no Brasil por esses militantes políticos, ela é utilizada de forma deturpada. E desvirtuar princípios sólidos é uma característica patente de países onde há um constante alargamento de injustiças sociais. O que acontece é que quando os países de primeiro mundo vão se ajustando e as injustiças sociais vão sendo minimizadas, as pessoas tendem a utilizar-se menos de alguns direitos, é lógico, de forma deturpada, para defender-se, tendo em vista que os seus direitos já são garantidos pelo Estado. Ok? Isso é um ponto relevante para nós compreendermos a maneira como é fomentada e como é administrada a Declaração dos Direitos Humanos na nossa nação. Então, os países que minimizam esses alargamentos de injustiças sociais promovem, sem dúvida nenhuma, um ajustamento social de direitos, de forma que o cidadão não precisa lançar mão de forma deturpada de alguns direitos da Declaração de Direitos Humanos, a fim de se defender. Os países
onde existe um constante alargamento das injustiças sociais, são países onde os direitos são cada vez mais deturpados, porque cada um que se sente no direito de utilizar os seus direitos deturpados de forma que atenda às suas necessidades, utiliza desses direitos de forma que não é direita, na verdade, para tentar se defender daquilo que não deveria. É o que acontece na nossa nação em relação aos direitos humanos. No nosso país, no Brasil, os direitos humanos são direcionados principalmente, aliás, em primeira mão, começaram a ser direcionados por pessoas que eram vítimas de abusos de instituições governamentais que deveriam defender os direitos e não faziam. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Então, trocando em miúdos, os direitos humanos passaram a ser utilizados principalmente para pessoas que acreditavam estar sofrendo de alguns abusos de forças de coerção do Estado, forças policiais, forças militares, forças de coerção do Estado, para coibir esses desajustes sociais. E isso virou uma tendência. O que nós percebemos hoje, e que o nosso comentarista até nos coloca na lição, é que os direitos humanos têm sido associados constantemente a direitos de bandidos. Discute-se, isso aqui, ele diz isso aqui na lição, o comentarista, discute-se, por exemplo, que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os direitos, para os humanos direitos. Então, o que acontece hoje na nossa nação é o seguinte: o marginal, o criminoso, e na verdade, é uma expressão que a gente até hoje é cerceado de usar. O que é o marginal? É aquele que vive à margem da lei, à margem da sociedade. O que é o criminoso? É aquele que comete crimes. Não há como tapar o sol com a peneira. Porém, hoje, forçado pelos defensores dos direitos humanos, nós temos que usar a seguinte expressão: o cidadão infrator. Não é? Tudo bem. O cidadão infrator que comete crimes e que, na verdade, assume ou deve ou deveria assumir a responsabilidade pelos crimes cometidos, inclusive por ter cerceado alguns dos seus direitos individuais, porque nós lemos aqui na aula passada o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo dos direitos e garantias individuais. Só que esses direitos e garantias individuais são garantidos pela Constituição Federal para o cidadão de bem. O que nós presenciamos hoje é uma inversão de valores, como eu disse, que é típico de países onde há um constante alargamento das injustiças sociais. Então, como que para dar uma resposta à sociedade, como que para dar uma resposta a pessoas que são oprimidas e que estão sendo distanciados cada vez mais por esse alargamento das injustiças sociais, os defensores dos direitos humanos acabam apoiando cidadãos infratores. Não é? Se o cidadão assalta um banco, uma loja, comete um roubo e tira a vida de alguém, os direitos humanos não vai na casa daquela pessoa que foi vítima fatal daquele cidadão para oferecer um auxílio, uma ajuda. Se algum agente da lei morre em combate ao defender a sociedade, os direitos humanos também não procuram atender aquela pessoa. Mas se o cidadão infrator
tem a sua vida ceifada na prática delituosa, os direitos humanos amparam aquele cidadão. E começa a discutir o porquê da sua morte, se era preciso, se não houve um exagero, se foi realmente, e é uma coisa que eu entendo por causa da minha vida profissional, se foram utilizados os meios moderados da força, se era necessário usar realmente uma arma potencialmente letal, se não resolveria a situação usar uma arma de menor potencial ofensivo, ora. Todos nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos próprios atos. Então é preciso repensar, nós falamos em aulas anteriores, na primeira aula, que o pecado deturpou toda a criação. E essa também é uma degeneração promovida pelo pecado. Uma inversão de valores sociais que está ocorrendo na nossa sociedade. No segundo ponto, o comentarista vai falar sobre a Bíblia e os direitos humanos. Os direitos humanos no Pentateuco, ele vai citar o Código de Hammurabi, vai mostrar que o Pentateuco defende os direitos humanos nos evangelhos, né? Os evangelhos reúnem uma prática do amor de Deus ao próximo e mostra que essa fé cristã não está dissociada das necessidades humanas. Os direitos humanos na visão de Paulo utilizou-se dos seus direitos para não ser açoitado, para ter um julgamento justo. Então Paulo defende também os direitos humanos. É preciso então entendermos que a fé não está desassociada dos direitos humanos, pois ela valoriza a dignidade do ser humano, ela une o ser humano. A igreja, no terceiro ponto, o comentarista trata sobre a igreja e os direitos humanos. A igreja e o trabalho escravo, a igreja deve se posicionar contra isso. Eu tenho dito há anos que a igreja deve dar um brado pela justiça social. A igreja é uma instituição forte na nossa nação. A igreja hoje é uma instituição forte. Como instituição, como organização, ela é forte. Ela tem poder político, ela tem poder econômico, ela tem poder de formar pensadores sociais. E a igreja precisa atingir esta área. A igreja não pode relegar esse trabalho, ou passar esse trabalho às instituições políticas, às associações de classes. Não, a igreja tem que ser a voz de Deus que brada contra o pecado e contra as injustiças sociais. A igreja como agente da justiça, a igreja como agente do reino de Deus é também agente da justiça ao implantar o reino de Deus. O reino de Deus é um reino que ovaciona, que defende e que promove a justiça. Repito o que eu já disse em aulas passadas. A igreja precisa informar cidadãos também para a terra. Cidadãos que defendem. Eu louvo a Deus quando nós vemos toda uma tratativa, na minha visão, uma tratativa de Deus com a política na nossa nação. Principalmente no que diz respeito à Operação Lava Jato, onde existem lá servos de Deus, e que Deus está usando para investigar, para trazer à tona as injustiças, para promover algum ajuste. Por mais que nós pensamos que as coisas não estão caminhando tão bem como nós gostaríamos, mas nós estamos passando um momento de evolução política e evolução da justiça na nossa nação. Quem diria, eu penso que quem viveu a década de 80, como eu, que nasci nos meados da década de 70, quem diria na década de 80, na década de 90, que nós veríamos presos políticos, como estamos vendo, ou não presos políticos, né? Porque presos políticos parecendo que estão sendo exilados, mas veríamos políticos presos por corrupções que vêm, assim, deteriorando a nossa economia há décadas. E nós, é lógico que não chegou ainda naquilo que nós gostaríamos, nós estamos vivendo um momento ideal de nação. Até porque estamos num processo evolutivo como nação. Somos uma nação pequena ainda, somos uma nação jovem ainda. Temos nações muito mais antigas do que nós, como o Japão, como a Coreia, como os Estados Unidos, países de primeiro mundo, como a Alemanha
e alguns países da Europa, por exemplo, que enquanto o Brasil estava sendo descoberto, eles já estavam discutindo lá, por exemplo, a reforma protestante. Então, nós somos um país criança ainda. Não alcançamos aquilo que gostaríamos de ter alcançado, embora temos o potencial para isso. Mas uma coisa é certa, nós estamos vendo uma tratativa de Deus com a nossa nação. E a igreja tem que participar disso. A igreja não pode ser cooptada pelo sistema. A igreja não pode se envolver nesse sistema corrupto capitalista. Ela tem que ser a voz de Deus, a agência do reino dos céus que promove a justiça e defende os direitos humanos, sem dúvida nenhuma. Então, a igreja e os prisioneiros, a igreja deve atender. Nós sabemos que o sistema penitenciário no nosso país não recupera o preso, mas a igreja tem a palavra, a igreja tem o poder para transformar. Pessoas desacreditadas, que foram encarceradas, foram transformadas pelo poder do evangelho, saíram de lá, se tornaram pregadoras da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a igreja tem essa arma. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus disse a Salomão, depois que ele edificou o templo, o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós, como igreja, somos o povo de Deus. Nós já tivemos os nossos pecados perdoados, mas a promessa de Deus vai além disso. O Senhor garantiu: perdoarei os seus pecados, glórias a Jesus, porque os nossos pecados foram perdoados. Mas a promessa de Deus é: e sararei a sua terra. Se nós clamarmos, se nós entrarmos diante de Deus, com certeza Deus pode curar a nossa terra. Eu recomendo que você assista um documentário. Eu acredito que está disponível nas redes sociais. O documentário, e se não estiver disponível, você pode adquirir pagando um preço interessante, você pode adquirir um documentário. O título desse documentário é Ruja o Mar. Esse documentário faz parte de um programa, né, de um movimento, aliás, chamado Transformação Brasil. Esse documentário chamado Ruja o Mar, ele mostra a transformação que Deus operou nas Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji é um arquipélago do Pacífico e do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico, mas parece que é o Oceano Pacífico mesmo, que passou por uma guerra civil muito intensa no ano de 2000, e as igrejas se uniram, não se tornaram uma só denominação, mas elas se uniram e começaram a clamar a Deus. E eles oraram pedindo a Deus que o presidente, que os políticos da nação, eles oraram, é lindo o documentário. No documentário eles dizem: nós começamos a orar e pedir a Deus que os nossos políticos fossem apontados pelo seu dedo. E Deus começou a transformar a estrutura política das Ilhas Fiji. E no documentário mostra um discurso de um presidente que ele chega diante da nação e diz: hoje quem vai falar a vocês não é o presidente da nação, mas é um homem pecador, carente do perdão de Deus. E ele diz assim: eu declino a nossa nação aos pés do Senhor, pedindo a sua misericórdia e suplicando que ele cure a nossa terra. Meus queridos, é um documentário lindo, chama Ruja o Mar. E esse documentário mostra que começou a acontecer um movimento de Deus nas Ilhas Fiji. E Deus restaurou até a terra, Deus restaurou os corais, a terra passou a produzir, os cardumes voltaram ao mar, os pescadores foram beneficiados e Deus promoveu, vale a pena assistir esse documentário, Ruja o Mar. Deus promoveu uma restauração. O que eu quero lhe dizer com isso? Que como igreja, nós precisamos orar para que Deus cure a nossa terra. A cura do nosso país está nos joelhos da igreja, nos joelhos da igreja. A igreja tem tudo a ver com o problema social. Nós temos a arma que pode realmente mudar esta estrutura. Em relação aos direitos humanos, eu quero considerar pelo menos duas coisas sobre a ética cristã e os direitos humanos, duas coisas que não foram tratadas pelo comentarista na lição, mas que é importante tratar. Primeiro, a Bíblia normatiza sobre direitos e brada em favor da justiça social. A Bíblia é um livro que normatiza sobre direitos.
Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava estudando, fazendo um estudo sobre os 10 mandamentos, estudando o Decálogo. E eu encontrei um artigo de um teólogo ou de um antropólogo, sociólogo, e ele falava que o Decálogo, os 10 mandamentos, tem princípios de leis que são praticados no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, os 10 mandamentos, e segue a lista dos 10 mandamentos, as outras normas de Deus para Israel, disciplinas sobre a vida de todo ser humano em qualquer sociedade. Existem princípios legais lá. E esse escritor desse artigo, ele comentava que Moisés foi o maior legislador de todo o mundo. É lógico que Deus estava legislando através de Moisés, porque os princípios legais que Moisés legislou, que ele prescreveu, como disse e repito, que Deus prescreveu através de Moisés, são princípios legais que são capazes de reger a vida de toda a humanidade. Então a Bíblia é um livro de direitos, que normatiza sobre direitos, e um livro que defende a justiça social. Outra coisa a se pensar também é que precisamos pensar na reinclusão social. Os direitos humanos falam sobre isso. Os direitos humanos defendem, os promotores dos direitos humanos defendem que todo cidadão tem o direito de participar de um processo, todo cidadão infrator tem o direito de participar de um processo de reinclusão social. Nós precisamos pensar realmente nisso. Nós precisamos, então, pensar na reinclusão social e nos fatores de desajustes sociais que corroboram na gestão de criminosos, na gestação de criminosos. Quando a gente estuda, eu fiz um curso na minha área profissional e estudei teoria do crime, e a gente aprende que, na verdade, devido aos desajustes sociais, a própria sociedade gera os criminosos que vão violentá-la. Isso é uma verdade. Então é preciso pensar nesses fatores de desajustes sociais que corroboram na gestação de criminosos. Porém, todavia, a garantia de direitos para alguns que cerceiam, a garantia de direito para alguns em cerceamento de direito de outros é negar direitos a quem tem e sempre agiu de forma a preservá-los. Não se pode garantir direitos para uma classe social que solapa os direitos de uma sociedade de bem, e a gente quer garantir direitos para essa classe, cerceando direitos da sociedade de bem. Não se pode fazer isso. Isso é injustiça. Isso é uma injustiça tamanha, tremenda, terrível, e que acaba produzindo um desajuste social muito grande. E a ética cristã tem que se posicionar contrária a isso. Os direitos humanos devem ser preservados. Porém, todo cidadão... pastor, os direitos humanos do cidadão infrator devem ser preservados? Sim, na medida que ele mesmo preserva os seus direitos humanos. Porque o que nós queremos fazer é preservar os direitos humanos para pessoas que não lutam pela preservação dos seus próprios direitos. Então, os direitos humanos do cidadão infrator devem ser preservados na proporcionalidade, na medida que ele também luta pela preservação dos seus direitos. Então, a ética cristã promove, sim, e é defensora dos direitos humanos. O que a ética cristã não pode fazer é garantir a defesa dos direitos humanos para aqueles que nem eles por si só defendem os seus próprios direitos. A justiça é tratar a cada pessoa de acordo com o que ela merece. Isso é justiça. E a justiça social passa pelo viés da ética cristã. Cada um tem que ser tratado, cada um tem que responder de acordo com as suas atitudes, de acordo com os seus atos diante da sociedade. Que esta seja uma verdade que discipline também a nossa vida como crentes. E que a ética cristã promova isso na sociedade, para que tenhamos uma sociedade justa e que se ajusta cada vez mais para que tenhamos paz social, ok? Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem em nome de Jesus.
Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alan Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.